E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2024 que fala pra gente o seguinte: a figura a seguir representa a trajetória do movimento circular uniforme realizado totalmente num plano vertical em um local onde há gravidade, em que um veículo está durante todo o movimento em contato com um trilho. Nessa figura estão assinaladas 4 posições. A posição 1 está diametralmente oposta à posição 3, assim como a posição 2 está em relação à 4. As posições 3 e 1 pertencem à linha tracejada na vertical e, respectivamente, são a posição mais elevada e menos elevada da trajetória, enquanto as posições 4 e 2 pertencem à linha tracejada na horizontal e paralela ao solo. Assinale a alternativa que indica corretamente uma relação entre os módulos das reações normais em cada uma dessas posições e a gente precisa ver qual que está correto. Gente, para a gente poder fazer essa questão, a gente tem que desenhar as forças que estão associadas a cada ponto da trajetória. E para isso, eu vou fazer primeiro as forças na vertical, depois as forças na horizontal. Se a gente for olhar as forças na vertical, né, N1 e N3, a gente vai ter o seguinte: para o ponto 1, a gente vai ter o peso e a gente vai ter também a normal 1. Para o ponto 3, a gente vai ter o peso e também vai ter a normal. Você precisa lembrar que a normal ela é sempre perpendicular à trajetória. Então, nesse caso aqui, em 3, a normal vai apontar para baixo. E aí, o que a gente vai ter? Observa que a resultante centrípeta ela é uma força resultante que vai apontar para o centro. E aí, por conta disso, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que, no caso do ponto 3, a resultante centrípeta aponta para baixo e para o ponto 1 vai apontar para cima. A força centrípeta é a resultante das forças, indica quem está ganhando, digamos assim, né? No caso, por exemplo, do ponto 3, não tem ninguém ganhando, as duas forças contribuem para apontar para baixo. Então, eu vou dizer que a força centrípeta, que é uma força resultante, é o valor de N3 mais o peso. E para o ponto 1, a força centrípeta tem a mesma direção em sentido da normal, indicando que a normal é maior que o peso para a resultante apontar para cima. Então, a gente vai ter que, nesse caso, que a força centrípeta vai ser N1 menos o peso, ok? Por quê? Porque eles estão em sentidos opostos. Você precisa lembrar que a força centrípeta ela vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se o movimento é circular uniforme, de acordo com o problema, nesses pontos aqui, a gente pode dizer que a força centrípeta vai ser sempre a mesma. Então, como o peso e a força centrípeta são iguais, a gente pode isolar a normal em cada situação e ver qual é o maior valor. Aqui em N3, a gente tem que N3 vai ser a força centrípeta menos o peso, enquanto que N1 vai ser a força centrípeta mais o peso. E aí, a gente pode afirmar agora o seguinte: como N1 é alguma coisa mais outra, e N3 é essa coisa menos a mesma coisa, né? Pensa no seguinte, vamos supor que a força centrípeta é 4 e o peso é 2. Aqui daria 2 como resposta e aqui daria 6 como resposta. Então, a gente chega à conclusão que N1 é maior que N3. E com isso, você já pode matar a questão, porque só tem uma opção que fala isso, que é justamente a letra B. Luiz, mas eu quero analisar as outras opções. As outras opções têm um leve detalhe que a gente precisa entender, tá? Vou dar a explicação porque elas são iguais, mas aqui não tem só força centrípeta, vai existir uma componente tangencial. Mas, de forma geral, o que a gente vai poder dizer? Ó, na horizontal, a gente vai ter a normal apontando para esquerda no ponto 2 e para a direita no ponto 4.
vai existir o peso também. Só que nesse caso, né, a gente não vai dizer que só vai existir força centrípeta, vai existir uma componente tangencial também dessa força resultante, né? E como a gente tem dois vetores perpendiculares entre si, a gente tem que a força resultante vai ser apontada aqui para a diagonalzinha. Só que se você olhar, né, a gente pode admitir que essa resultante vai ser a mesma, né, ao longo do movimento. E aí o que a gente precisa entender? Que nesse caso, rabiscando rapidinho, a gente tem que a força resultante vai ser a normal mais o peso. E aí só para você olhar dois vetores quando você está somando eles e eles são perpendiculares entre si, você faz um teorema de Pitágoras. Você vai fazer um teorema de Pitágoras tanto para cá, tanto para cá, então a conta não muda. E por esse motivo, você já pode jogar que N4 é igual a N2. Não tem como fazer uma análise mais aprofundada disso, tá, gente? Isso aqui é o máximo que a gente consegue fazer com base nos dados do problema. Show de bola? Então é isso, N4 e N2, porque esses vetores são perpendiculares e aí a conta seria a mesma, tá bom? E com isso a gente vai ficando aqui com a letra B no gabarito. Eu vou desejando a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!